Bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar mensagens poderosas e revelações que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Você é uma bênção e estamos felizes por ter você conosco nesta jornada de descoberta e crescimento. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Vamos juntos trilhar esse caminho de sabedoria e inspiração. Agora, vamos para a história. E aí, tudo bem? Já parou para pensar que as palavras que você usa todos os dias podem estar construindo ou destruindo a sua vida? Bem-vindo a este vídeo, onde vamos revelar o poder da palavra, a verdade que transforma sua vida. Se você se sente preso em ciclos negativos, frustrado com seus resultados ou simplesmente quer ter mais controle sobre o seu destino, este vídeo é para você. Aqui você vai descobrir como as palavras que você fala, tanto para os outros quanto para si mesmo, moldam sua realidade. Vamos explorar exemplos práticos, desde experimentos científicos surpreendentes até ensinamentos bíblicos milenares, mostrando como você pode usar o poder da palavra para atrair abundância, saúde, relacionamentos incríveis e muito mais. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação, onde você aprenderá a reprogramar sua mente e criar a vida que você sempre sonhou. Já se pegou reclamando da sua situação financeira, do seu corpo, do seu relacionamento? Sente que suas palavras te aprisionam em um ciclo de negatividade? Então, fique comigo nos próximos minutos, porque eu vou te mostrar o caminho para quebrar essas correntes e começar a construir um futuro extraordinário com o poder das suas palavras. Vamos juntos? As palavras têm um peso invisível, mas extremamente real. Desde os tempos antigos, os sábios já ensinavam que aquilo que sai da boca tem o poder de moldar destinos. Provérbios 18:21 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua e quem a ama comerá do seu fruto. Isso significa que cada palavra que pronunciamos sem pensar pode estar abrindo caminhos ou fechando portas. Já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre em meio a dificuldades? Muitas vezes, sem saber, elas profetizam sua própria derrota ao reclamarem constantemente da vida, do dinheiro que falta, da saúde debilitada. Mas será que isso precisa ser assim? Ou existe um caminho diferente? A ciência também comprova essa verdade. Um experimento famoso do Dr. Masaru Emoto mostrou que palavras carregadas de intenção podem mudar até a estrutura da água. Imagine o impacto das palavras no nosso corpo, que é composto majoritariamente por água. Se palavras positivas podem gerar harmonia, imagine o que murmurações e reclamações constantes fazem. 1 Coríntios 10:10 nos alerta sobre isso, mostrando como o povo de Israel sofreu as consequências da murmuração. Se até a Bíblia fala sobre isso há milênios, por que ainda nos permitimos cair nessa armadilha? Será que é possível mudar a nossa realidade apenas ajustando a forma como falamos? E mais, as palavras não afetam apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Quem cresce ouvindo críticas destrutivas acaba desenvolvendo inseguranças profundas, enquanto aqueles que são encorajados aprendem a enxergar oportunidades. Efésios 4:29 nos ensina a falar apenas aquilo que edifica e traz graça aos ouvintes. Isso quer dizer que o que sai da nossa boca pode ser como um remédio ou como um veneno. Mas como aprender a transformar nossa fala para atrair a vida abundante que Deus deseja para nós? Será que existe um método para isso? A mente humana é como um solo fértil. E as palavras são as sementes que lançamos diariamente. Quando alguém repete para si mesmo que não é capaz, que nunca terá sucesso ou que a vida é injusta, essas afirmações criam raízes profundas no subconsciente. É por isso que Provérbios 29:18 nos ensina que sem visão o povo perece. Se a pessoa não tem clareza sobre quem é e para onde está indo, ela se torna refém das próprias palavras.
Mas e se ela mudasse o discurso? Se, em vez de repetir suas limitações, começasse a declarar a revelação do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida? Será que palavras têm mesmo o poder de redesenhar o destino de alguém? Experimente observar pessoas bem-sucedidas e veja como elas falam sobre si mesmas e sobre o futuro. Elas evitam frases como "eu nunca consigo" ou "isso é impossível". Ao contrário, suas palavras carregam convicção e visão. Grandes líderes da história, como Abraham Lincoln e Thomas Edison, tinham um discurso positivo, mesmo diante dos fracassos. Edison, por exemplo, não dizia que havia falhado 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele afirmava que tinha encontrado 1000 maneiras que não funcionavam. Essa mudança de perspectiva não é apenas otimismo vazio, mas um princípio espiritual poderoso. A história do profeta Abacuque nos ensina que Deus o instruiu a escrever a visão claramente para que pudesse ser lida e compreendida. Isso significa que falar e visualizar o futuro com clareza pode ser a chave para uma transformação real. Agora, pense na sua própria vida. Quais são as palavras que você tem usado para descrever sua situação? Será que suas declarações estão construindo ou destruindo seu próprio futuro? Se palavras têm tanto impacto, como podemos usá-las para reprogramar nossa mente e alinhar nossa visão ao propósito de Deus? Existe uma maneira prática de fazer isso todos os dias? As palavras não são apenas sons jogados ao vento. Elas carregam uma dimensão espiritual que afeta o mundo ao nosso redor. Desde a criação, Deus demonstrou esse princípio ao trazer tudo à existência por meio da palavra. Haja luz e houve luz. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, será que também carregamos essa autoridade em nossa fala? A Bíblia nos alerta diversas vezes sobre o impacto das palavras. Em 1 Coríntios 10:10, vemos que aqueles que murmuravam no deserto sofreram as consequências, enquanto aqueles que confiaram na revelação do Senhor Jesus Cristo experimentaram livramento. O que isso nos ensina? Que nossas palavras podem nos conectar com o plano divino ou nos afastar dele. Muitas pessoas vivem presas em ciclos destrutivos porque não percebem que suas próprias palavras estão moldando essa realidade. Elas acordam dizendo, hoje vai ser um dia difícil, vivem declarando, nada dá certo para mim, e depois se surpreendem quando enfrentam desafios constantes. Mas e se essa mentalidade fosse invertida? Imagine começar o dia declarando, Deus está comigo e hoje será um dia de oportunidades. Essa mudança pode parecer sutil, mas provoca transformações profundas. Efésios 4:29 nos ensina a falar apenas aquilo que edifica e transmite graça aos ouvintes. Isso significa que devemos não apenas controlar o que dizemos sobre nós mesmos, mas também como falamos com os outros. Afinal, palavras podem levantar ou derrubar uma pessoa. Agora pare e reflita. Se Jesus estivesse ao seu lado ouvindo cada palavra que você diz, será que ele aprovaria? Será que seu discurso está alinhado com os princípios do reino ou está sabotando sua própria caminhada? A verdade é que a boca fala do que o coração está cheio. E se quisermos transformar nossa realidade, precisamos primeiro transformar aquilo que sai da nossa boca. Mas como fazer isso de forma prática e constante? Existe algum método para garantir que estamos falando palavras que nos levam à vida e não à destruição? A conexão entre palavras e realidade não é apenas uma crença espiritual, mas um fato comprovado pela ciência. Estudos da neurociência mostram que a forma como nos expressamos afeta diretamente nosso cérebro, liberando hormônios que podem nos impulsionar ou nos paralisar. Quando alguém diz constantemente, eu sou um fracasso, o cérebro interpreta isso como uma verdade e ativa mecanismos que reforçam essa crença. Por outro lado, frases como eu sou capaz estimulam a produção de dopamina,
um neurotransmissor associado à motivação e ao sucesso. Se a ciência comprova o que a Bíblia já nos ensinava em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua, por que tantas pessoas ainda ignoram esse princípio? Outro experimento marcante foi conduzido pelo Dr. Masaru Emoto, que expôs moléculas de água a palavras positivas e negativas. Os cristais formados a partir das palavras de amor e gratidão eram simétricos e harmoniosos, enquanto os expostos a insultos se tornavam deformados. Agora, pense no impacto disso em nossas vidas, considerando que cerca de 70% do nosso corpo é composto por água. Se palavras têm o poder de modificar a estrutura molecular da água, imagine o que elas fazem com nossa saúde física e emocional. Essa descoberta não apenas reforça a importância de falar com sabedoria, mas nos lembra da responsabilidade que temos ao direcionar palavras a nós mesmos e aos outros. Isso explica por que a história do profeta Abacuque nos ensina um princípio fundamental: escrever a visão e torná-la clara. Deus o instruiu a registrar a revelação, para que ficasse evidente e pudesse ser seguida. Se palavras escritas têm poder, imagine a força das palavras faladas repetidamente ao longo da vida. Agora, uma pergunta: será que sua realidade atual não é o reflexo das palavras que você tem repetido há anos? Se for, como podemos mudar esse cenário e usar esse princípio para transformar nossa vida para melhor? Se a sua vida é um reflexo das palavras que você tem falado, então a boa notícia é que você pode reprogramar sua mente e transformar sua realidade. A primeira coisa a fazer é prestar atenção no que você diz diariamente. Muitas pessoas não percebem, mas estão se amaldiçoando sem querer com frases como "eu nunca tenho dinheiro", "minha vida é difícil" ou "nada dá certo para mim". Mas a Bíblia já nos alertava sobre isso em Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. A solução? Comece a substituir essas palavras por declarações de fé e esperança, alinhadas à revelação do Senhor Jesus Cristo. Em vez de dizer "eu sou azarado", diga "Deus abre portas para mim". Parece simples, mas essa mudança pode transformar seu destino. Uma técnica poderosa para essa reprogramação é o uso de afirmações diárias. Pegue um caderno e escreva frases positivas sobre sua vida, como "sou próspero", "tenho saúde", "meus relacionamentos são abençoados", e leia essas afirmações todos os dias pela manhã e antes de dormir. A história do profeta Abacuque nos ensina que Deus ordenou que ele escrevesse a visão de forma clara para que pudesse ser compreendida e seguida. Se funciona no plano espiritual, por que não aplicarmos no nosso dia a dia? Muitos líderes de sucesso praticam isso, desde empresários até atletas de alto nível. Não é coincidência que a mente deles está sempre focada no que é possível e não no que é impossível. Agora, um desafio. Durante um dia inteiro, observe suas palavras e elimine qualquer declaração negativa. Se perceber que falou algo ruim, corrija imediatamente e diga algo positivo. Com o tempo, isso se tornará um hábito e você verá mudanças na sua vida. Mas e se alguém ao seu redor continuar falando negativamente? Como lidar com isso sem absorver essa energia? Existe uma maneira prática de blindar sua mente contra palavras destrutivas? As palavras têm o poder de construir ou destruir relacionamentos. Muitas vezes, uma única frase dita no calor do momento pode deixar marcas profundas em alguém. Efésios 4:29 nos orienta a falar apenas o que for útil para edificar os outros, para que transmita graça aos que ouvem. Mas quantas vezes ignoramos esse conselho e usamos palavras que ferem? Casamentos desfeitos, amizades rompidas e famílias divididas muitas vezes começaram com palavras mal colocadas. A verdade é que ninguém gosta de estar perto de quem só reclama, critica ou usa a língua para derrubar.
Quando alguém fala palavras de encorajamento e respeito, cria um ambiente onde as relações prosperam. Um exemplo prático disso pode ser visto nos relacionamentos amorosos. Estudos mostram que casais felizes têm uma proporção de 5 interações positivas para cada uma negativa. Isso significa que, para cada discussão ou palavra dura, são necessárias 5 palavras de carinho para restaurar o equilíbrio emocional. Agora pense, como têm sido suas interações diárias? Você está mais inclinado a elogiar ou a criticar? Em Provérbios 29:18, vemos que onde não há visão, o povo perece. E isso também vale para os relacionamentos. Se você não tem uma visão clara de um casamento saudável, de amizades fortalecidas e de uma família unida, acabará sabotando esses laços com palavras destrutivas. Mas o que fazer se já falamos coisas que feriram alguém? Como reconstruir um relacionamento abalado pelo poder destrutivo das palavras? A resposta está na humildade e na mudança de comportamento. Pedir perdão é importante, mas o mais poderoso é demonstrar essa mudança com novas atitudes. Palavras positivas devem se tornar um hábito e não apenas uma estratégia momentânea. E se aplicarmos esse mesmo princípio em nossa relação com Deus, como as palavras podem fortalecer ou enfraquecer nossa conexão com Ele? As palavras que falamos não afetam apenas nossas emoções e relacionamentos, mas também têm um impacto direto no mundo espiritual. Em 1 Coríntios 10:10, a Bíblia nos alerta sobre o perigo da murmuração, mostrando como o povo de Israel sofreu consequências severas por reclamar contra Deus. Quando murmuramos, estamos, na verdade, declarando nossa incredulidade e falta de confiança no Senhor. Já percebeu como algumas pessoas parecem viver presas em um ciclo de dificuldades? Muitas vezes, isso acontece porque elas estão constantemente alimentando o ambiente espiritual ao seu redor com palavras de derrota e reclamação. No entanto, a mesma boca que pode trazer destruição também pode liberar bênçãos e milagres. Jesus nos ensinou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e declararmos a uma montanha que se mova, ela se moverá. Isso não é apenas um simbolismo, mas uma verdade espiritual. A revelação do Senhor Jesus Cristo nos mostra que palavras carregam poder criativo. Se até Deus usou palavras para criar o mundo, imagine o que podemos fazer quando alinhamos nossa fala com os princípios do reino. A questão é, o que você tem profetizado sobre sua própria vida? Agora, se palavras têm tanto impacto no mundo espiritual, como podemos usá-las de forma mais eficaz para transformar nossa realidade? A resposta está na constância e na fé. Assim como o profeta Abacuque foi instruído a escrever a visão claramente, devemos ser intencionais em declarar diariamente aquilo que queremos ver acontecer. A pergunta é, será que estamos falando de acordo com a promessa de Deus ou com o medo que sentimos? E o que acontece quando mudamos nossa linguagem e passamos a declarar aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Milagres não acontecem por acaso. Eles são ativados pela fé, e a fé se manifesta através das palavras. Jesus Cristo demonstrou isso inúmeras vezes ao curar enfermos, expulsar demônios e até ressuscitar mortos com uma simples declaração. Quando ele disse, Lázaro, sai para fora, a morte teve que recuar. A revelação do Senhor Jesus Cristo nos ensina que a palavra falada com fé pode mudar qualquer circunstância. Mas, curiosamente, muitas pessoas passam a vida esperando um milagre sem perceber que Deus já colocou esse poder em suas bocas. A grande questão é, o que você tem declarado sobre sua vida? Suas palavras estão chamando vida ou morte? Se olharmos para a história do profeta Abacuque, vemos que Deus o instruiu a escrever a visão para que fosse lida claramente. Isso nos mostra que antes que algo se materialize, primeiro precisa ser declarado e registrado.
Se você quer ver um milagre, precisa começar a falar como alguém que já crê. A palavra de Deus ensina que sem fé é impossível agradá-lo, e a fé vem pelo ouvir. Isso significa que aquilo que você fala continuamente não apenas reflete sua crença, mas também fortalece sua fé. Se você passar o dia repetindo que está doente e que nada muda, dificilmente verá uma transformação. Mas se começar a declarar cura, restauração e vitória, estará ativando o sobrenatural a seu favor. Agora pense bem, se palavras podem trazer milagres, o que aconteceria se começássemos a usá-las intencionalmente para transformar todas as áreas da nossa vida? Se a fé vem pelo ouvir, que tipo de palavras devemos falar constantemente para fortalecer essa fé? E mais importante, como podemos blindar nossa mente contra palavras de incredulidade e dúvida que tentam nos afastar da promessa de Deus? Se palavras moldam realidades, então a forma como falamos precisa ser transformada para que nossa vida também mude. Provérbios 18:21 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, aquilo que falamos constantemente define nosso destino. Quem vive dizendo que nunca terá sucesso, que sempre será pobre ou que nada dá certo, está literalmente programando sua vida para que isso se torne verdade. Mas a boa notícia é que essa programação pode ser mudada. Assim como um computador pode ser reconfigurado para rodar um novo sistema, nossa mente pode ser reprogramada por meio da renovação da linguagem. Mas como fazer isso na prática? A resposta está em 3 passos simples. Primeiro, vigiar cada palavra que sai da boca. Segundo, substituir frases negativas por declarações alinhadas com a palavra de Deus. E terceiro, falar repetidamente essas novas declarações até que se tornem naturais. Isso é exatamente o que acontece quando alguém aprende um novo idioma. No começo, parece forçado e difícil, mas com o tempo, a nova linguagem se torna automática. O mesmo acontece quando decidimos substituir palavras de derrota por palavras de vitória. Se antes alguém dizia, "eu nunca consigo", agora começa a dizer, "tudo posso naquele que me fortalece". Agora, imagine como sua vida poderia ser diferente se a partir de hoje você decidisse mudar sua forma de falar. Se as palavras são sementes, quais frutos você quer colher nos próximos meses? O que aconteceria se todos os dias você declarasse bênçãos sobre sua família, trabalho e saúde? Será que existe algo que te impede de dar esse passo? E se Deus está te chamando agora para viver essa transformação, você está pronto para aceitar essa mudança? Agora que você descobriu o poder que as palavras têm na sua vida, é hora de dar o próximo passo. Você está pronto para transformar sua realidade? A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. E é hora de usarmos esse poder a nosso favor. Jesus Cristo de Nazaré já nos deu a chave para uma vida abundante e próspera. E tudo começa com o que falamos. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, esse é o momento perfeito para começar. Você já pensou sobre isso? Imagine se você deixasse Ele entrar e transformar não só sua linguagem, mas seu coração, sua mente e toda a sua vida. Eu te desafio a mudar sua forma de falar a partir de hoje. Comece agora a declarar vitórias sobre sua vida, sua saúde, seus relacionamentos e seus projetos. E mais importante, entregue sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Ele é a fonte de todo o poder, e somente nele podemos experimentar a verdadeira transformação. Já pensou como sua vida pode ser diferente se você passar a falar com mais fé, esperança e gratidão? A mudança começa com você, e ela começa agora. Se você está pronto para essa transformação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre como viver a vida que Deus preparou para você. Vamos juntos nessa jornada, porque com a palavra certa e o poder de Jesus,
Não há limites para o que podemos conquistar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra viva e poderosa. Senhor, hoje pedimos que as escamas caiam dos olhos de cada pessoa que está assistindo, para que possam ver claramente a verdade que nos foi revelada em Cristo. Que assim como o Senhor instruiu Abacuque a escrever a visão de maneira clara, agora a visão espiritual de cada um seja aberta para compreender o poder das palavras que saem de suas bocas. Que as sementes que foram semeadas neste momento encontrem um terreno fértil em seus corações e que possam frutificar a 100 por 1, trazendo transformação, vitória, saúde e abundância para suas vidas. Declaro que cada um de vocês já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que a manifestação dessas bênçãos se materializará em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha derramar sabedoria, discernimento e uma nova unção sobre cada um, para que possam viver em total alinhamento com a sua palavra e cumprir o propósito que o Senhor preparou para cada um de nós. Que as palavras de fé, esperança e poder sejam liberadas a partir de hoje, gerando resultados sobrenaturais e duradouros. Amém.